Há quem diga que existem diversas formas de apresentar um lugar novo a alguém. Você pode ouvir um amigo falando sobre aquele lugar, ver uma fotografia ou até assistir um filme. Mas eu sou do time que acredita que a literatura é uma das melhores formas, uma das formas mais mágicas de apresentar um lugar novo a alguém. Afinal, sempre sobra espaço para imaginação. E assim, um lugar nunca fica igual. No Literando de hoje, vamos falar sobre literatura produzida na região centro-oeste do Brasil. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Esses lugares compartilham algumas semelhanças, mas aqui o que não falta é a riqueza das diferenças. E hoje eu recebi a difícil missão de escolher 2 autores para representar a região. Pronto para mais um Literando? Então pega o seu café e vem comigo. Filha, mãe, doceira, escritora, poetisa. Ana, Aninha, Cora Coralina. Cora Coralina é o nome de poetisa para Ana Lins dos Guimarães Peixoto. Em vida, suas mãos produziram doces, já que trabalhou como doceira por muitos anos. Mas também produziram versos. O seu primeiro livro só veio a ser publicado quando Cora já tinha 75 anos. Mas não é difícil perceber que Cora já nasceu poeta. A pesquisadora goiana Fabiana Macedo, autora de uma tese sobre Cora Coralina, explica as várias Coras que existem em sua obra. Ela escreve Memórias da cidade de Goiás, todo mundo fala sobre isso, mas também assim é visível como ela se coloca ao lado das mulheres e das mulheres humildes, não de qualquer mulher assim. Eu acho que a gente conhece pouco a Cora Coralina, sabe? A Cora Coralina, ela escreve sim testemunhando o tempo dela e de uma forma assim bem social. É poesia social em alguma maneira, porque ela vai fazer essa denúncia de como as mulheres eram tratadas, as crianças eram tratadas, os loucos eram tratados. Como que você aí imagina Cora Coralina? Uma senhora de cabelos brancos, mãos trêmulas, fazendo poemas? Sim, essa também é Cora Coralina. Mas em seus versos também apresentam temas políticos, críticas sociais, críticas à sua época e, claro, isso faz com que a sua obra se torne ainda mais completa. Amo e canto com ternura todo o errado da minha terra. Conto a história dos becos da minha terra, suspeitos, mal afamados, onde família de conceito não passava. Lugar de gentinha, diziam, virando a cara, de gente pote d'água, de gente de pé no chão, becos de mulher perdida, becos de mulheres da vida. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces, recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema. E como que deixamos vivas uma memória?
Tem um autor que, assim como Cora, utiliza das lembranças para manter viva a sua história. Eu estou falando de Manuel de Barros. Poeta das sutilezas, poeta das pequenas coisas, poeta das coisas sem importância. Essas são algumas das formas pelas quais Manuel de Barros costuma ser apresentado. Manuel nasceu em Cuiabá, capital de Mato Grosso, em 1916. Grande parte da sua infância, porém, ele passa em Corumbá, cidade pantaneira. E é dessa época que nasce grande parte do vocabulário que aparece em sua poesia. Ele também viveu por muito tempo no Rio de Janeiro, onde ficou até 1941, quando se formou bacharel em Direito. Depois de um tempo, após se casar com Estela, ele retorna para Mato Grosso do Sul. E por falar em geografia, hoje um dos pontos mais marcantes para os fãs de Manuel de Barros é a Casa Quintal Manuel de Barros, um lugar que transformou o seu apartamento na capital Campo Grande em um lugar de visitação. Então ficou um espaço que traz muita memória, porque ela tá organizada como o casal deixou, e também tem uma narrativa para ir conhecendo a rotina do poeta Manuel de Barros. Manuel tem um nome internacional, inclusive, né? Ele já foi publicado em vários idiomas, alemão, francês, inglês, catalão, espanhol. Eu imagino que o que toca profundamente a poesia do Manuel nas pessoas contemporâneas são as temáticas que ele usa e a linguagem que ele cria, né? Ele cria uma linguagem que é inaugural, ele coloca os verbos numa maneira infantil, ou uma fala de louco, ou de bêbado, como ele gostava de citar, que tira aquela rotina da palavra. Há quem fale também em neologismos, aquelas palavras quase que inventadas. Aqui no Brasil, um grande mestre nelas é o poeta Guimarães Rosa, que nasceu lá em Minas Gerais. Mas Manuel também cria uma linguagem própria para si mesmo. Há quem fale em uma linguagem manuelina, ou seja, Manuel quase que cria um próprio dicionário para apresentar o seu mundo para o resto de nós. O poeta gostava de deixar as coisas do avesso. Segundo ele era mestre em fazer escavações e explorava o que chamava de mistérios irracionais dentro de uma toca chamada lugar de ser inútil, segundo as suas próprias palavras. É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. O reconhecimento, assim como Cora, também não chegou cedo para Manuel. Foi só na década de 80, após o seu nome aparecer em algumas revistas de grande circulação nacional, que o seu nome passa a ser apresentado para o Brasil, mas também para outras partes do mundo. A casa do Manuel é uma casa contemporânea, uma casa de modernismo tardio, e que ele interferiu inclusive na construção, né, no desenho da casa. E a principal joia da casa, que é o escritório do Manuel, né, que é um escritório que está com a biblioteca original, que tem ainda os lápis que ele escrevia, os óculos que ele usava, dá a impressão de que ele estava sentado naquele momento ali, que na hora que a gente entra, sente até a energia
do criador. Manuel foi um dos poucos autores brasileiros que viu a sua obra ser chamada de clássico da literatura quando ainda estava em vida, já que ele faleceu apenas em 2014. Apesar de ser considerado um dos grandes nomes da poesia nacional, Manuel viveu até o fim da sua vida sendo inteiramente fiel às pequenas coisas. Para ele, o simples era o lugar onde a grandeza habitava. Eu sou Maurício Gomide, escritor, músico, roteirista. Sou nascido em São Paulo, mas me considero brasiliense, porque já moro aqui há tanto tempo, que já fui transformado, né, pela beleza, pelo céu, pela secura de Brasília. Eu adoro aqui. A minha literatura tem muito a ver com esse clima que a gente tem aqui na cidade. Tenho como referências autores aqui da cidade, a Isabela Andrade, a Marina Oliveira, o André Juste, o José Almeida Júnior. Eu acho que vale muito a pena acompanhar a literatura que Brasília vem fazendo. O meu estilo, eu escrevo drama, romance, sempre com uma pitada de cultura pop, né, como não poderia deixar de ser, né, por ter crescido nos anos 80 em Brasília. Então vou trazer aqui algumas obras, né, alguns dos meus livros para mostrar para vocês. Aqui o Surpreendente, né, foi um livro que gostei demais de ter escrito. Se passa aqui em Pirenópolis, que é perto de Brasília. Todo o Tempo do Mundo, que fala um pouco sobre viagem no tempo, é um drama nesse clima da viagem no tempo. O Dias Melhores para Sempre, é uma história bastante emocionante. O Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias, que é o meu livro mais recente. Esse é uma trilogia de fantasia. Esse é o livro 1 dessa trilogia. Eu estou escrevendo atualmente os livros 2 e 3 e estou super empolgado, né, para quem quiser conhecer. É o livro que eu lancei mais recentemente. E vou deixar como dica para vocês, dica de leitura, O Cidadão de Bem, que é um drama que passeia muito nos temas atuais aí do nosso país e do mundo. É uma história entre duas famílias, retrata muito do que ocorre hoje em muitas famílias, muitos debates e muitas questões que envolvem pensamentos diferentes, mas tendo como pano de fundo principalmente a questão da hipocrisia do ser humano. Então eu recomendo bastante O Cidadão de Bem. Então é isso, vou deixar aqui minha rede social, que é mauricio.gomide, tá? Minha rede lá no Instagram, quem quiser me seguir, para acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Tá? Um abraço a todos. Olhar para o passado e valorizar os clássicos é sempre importante. Mas quem continua produzindo literatura hoje aqui no Centro-Oeste? Aqui em Goiás temos Thaís Monteiro, uma poeta e típica escritora da região Centro-Oeste. Eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A minha mãe, ela é de Porto Velho, Rondônia. Meu pai é de Pedro Afonso, Tocantins. Tenho parte da família no Pará. E eu acabei indo nascer em Campo Grande. Então eu nasci e vim para Goiânia muito pequena. E aqui estou desde sempre, né? Sou de Goiás, eu falo que eu sou goiana. Mas eu tenho algo uma ligação, essa coisa da terra, do lugar onde eu nasci. Eu gosto muito de dizer assim que eu sou uma cidadã do mundo. Eu também sou palhaça, eu tenho um espetáculo que é da minha palhaça, que é a Toinha, Viajeira del Mundo, que é uma palhaça viajante. Então eu estou sempre em todos os lugares, seja com o teatro, seja com a literatura, com a performance, levando a minha poesia para diversos lugares. Então eu viajo muito, tenho viajado muito. Mas tenho, né, é inevitável dizer que eu tenho, né, uma relação estreita com os lugares onde eu vivo, onde eu tenho casa, né, onde minha família reside. E tudo isso, de alguma maneira, vai passar pela minha poesia. A literatura, ela
é ela que vai abrir os caminhos para mim. Então eu começo a escrever cedo na escola, por isso eu acho muito importante o papel da escola, né, nesse trabalho com a literatura, com a poesia. Então na escola eu comecei a escrever. Em função disso, eu decidi que queria estudar letras. 17, 18 anos não passava na minha cabeça a possibilidade de publicar um livro, né? Era muito distante, não sabia nem como isso acontecia, não tinha condições financeiras para poder fazer isso. Então eu vi naquilo, né, naquela coisa performática dentro do ônibus, uma forma de tornar público aquilo que eu escrevia. E foi assim que eu comecei a fazer performance sem entender muito bem o que eu estava fazendo, performance, atuando, né, com os meus poemas. Foi a literatura, foi a partir da escrita, foi a partir dos meus poemas que se abriram essas outras portas para essas outras artes. O meu primeiro livro, que é o Modus Operandi, ele foi publicado em 2017. Ele foi menção honrosa num prêmio muito importante que nós temos em Goiás, que é o Prêmio Hugo de Carvalho Ramos. É o prêmio mais antigo, que continua, né, acontecendo ainda no Brasil. Posteriormente, no ano seguinte, eu acabei tendo a alegria de vencer o Prêmio Hugo de Carvalho Ramos com o Equinócio. A minha poesia tem um caráter muito reflexivo sobre a vida, sobre a morte também, que é esse lugar que a gente desconhece, né, que a gente acaba tendo medo, não sabe o que acontece depois, se acontece algo depois, se existe algo depois, né? É essa certeza que a gente tem, mas que é o desconhecido. Já que é inevitável, bem que essa dor podia descer em goles rápidos e depois ser expulsa assim, como ar de arroto. Mas pelo visto, o que resta mesmo é ser invadida, olhada por dentro e depois, ainda sonolenta, torcer para que o omeprazol cure também úlceras cardíacas. Ela é muito recorrente também às questões sociais. A realidade, o mundo, a vida, né, o cotidiano está muito presente na minha poesia, porque são coisas que me afetam diretamente. Então ver questões como as desigualdades sociais, a fome, o racismo é algo que me atravessa muito. Então eu acho que a poesia, sim, ela é um deleite, ela pode, né, nossa, que bonito. Mas como isso, a poesia pode ser também um calo, pode ser incômodo, pode ser uma dor, pode ser uma ferida, sabe? Pode ser algo que cutuca, né? E precisa ser, não só pode ser, como precisa ser. A Cora deixou a cidade de Goiás, foi para São Paulo, vai retornar muitos anos depois e vai escrever sobre a sua cidade, né? A cidade de Goiás, ela sustenta assim, a poesia da Cora, tanto que o seu primeiro livro chama Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. O Manuel de Barros também aprofundei mais na obra dele, também estudando, porque ele é uma referência no que diz respeito a não só no Centro-Oeste, né? A literatura brasileira, ele é uma referência porque ele é uma voz muito peculiar na literatura contemporânea brasileira, muito particular, né? O que ele faz com a linguagem na sua poesia é muito particular. Então ele é um
um ponto de inclinação assim, na poesia brasileira, não só para o Centro-Oeste. Aqui, nesta casa, dentro do que fiz de mim, coisa que insiste e supera trem de matar menino recém-nascido, coisa que brota numa cidadezinha qualquer, no centro-oeste do país, cravando na existência inúmeras estacas, alicerces de uma história de vida continuamente construída. Aqui, nesta casa, dentro do que fiz de mim, pulsa dolorosa a sonora mecânica que movimenta a recordação. Lá, a poucos metros da casa, passava imóvel os trilhos de um trem, levando tralhas, malas, gentes e saudades. E tudo era ânsia de ouvir o apito longínquo da composição mal-avinda se aproximar da estação. Esse velho trem levou-me para longe, para dentro da casa na rua Ipiranga, onde os muitos primos se enfileiravam à espera da colher de biotônico, um fortificante antianêmico pouco antes do jantar. E comíamos todos ao redor da mesa, ao som do aqui e agora que noticiava toda sorte de desgraça, enfeitando morbidamente a TV. O gosto forte de charque dava lugar à fome. E apesar da mesa parca, hoje, sozinha jantando na sala, sei que nunca tive tanto. O tempo nunca para, mas se podemos encontrar uma pausa, essa vem pela letra. Nunca estarei em todos os lugares. Que pena, também não lerei todos os livros das estantes tantas. Mas quem nunca foi teletransportado por um verso? Terra, mar, sol, neve, flor, pássaro, dinossauro, por que não? Tudo é possível pela palavra. Conheci aquela que escrevia sobre o Rio Vermelho. Vermelho também tem no Tuiuiu do Pantanal. São infinitas as cores da literatura.